E aí, galera? Tudo em sintonia. Preparados para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai desvendar as 12 regras para a vida do Jordan Peterson. Opa. Um livro que causou um rebuliço, né? Demais. E a gente vai entender o porquê, misturando neurociência, psicologia, filosofia, até mitologia, tudo para entender a bagunça da vida. O Peterson não tem medo de misturar as coisas, né? E a gente adora isso. Com certeza. Mas vamos direto ao ponto. Yeah. O que são essas 12 regras? E como elas podem ajudar a gente na vida real? Tipo, nos perrengues do dia a dia. Boa pergunta. Uma das ideias mais marcantes é a analogia da lagosta, para explicar a hierarquia, sabe? Lagosta? Sério? O que lagosta tem a ver com a gente? É. Parece estranho, né? Mas faz sentido. Ele mostra como a hierarquia social, a luta por status, influenciam a gente, de maneiras que a gente nem imagina. Tipo, você já se sentiu pra baixo depois de uma derrota. Ah, isso já. Quem nunca, né? Tipo, levar um fora ou perder uma promoção. Pois é. E o Peterson relaciona isso à serotonina, um neurotransmissor que tanto nós quanto as lagostas temos. Caramba. A gente tem a mesma química que uma lagosta. E quando a gente sofre uma derrota, os níveis de serotonina caem, tanto em humanos quanto em lagostas. É como se lá no fundo a gente ainda reagisse como elas, ficando cabisbaixo, sem energia. Nossa. Tchau! Mas calma lá, a gente não tá dizendo que a gente tem que virar crustáceo, né? De jeito nenhum. A ideia é mostrar que essa influência da hierarquia tá na nossa natureza. A gente precisa entender isso para lidar melhor com quem a gente é. Faz sentido. É tipo reconhecer nossos instintos pra não ser controlado por eles, né? Exatamente. E sabe o que é mais louco? Até galinhas têm hierarquia. Galinhas? No galinha também tem uma ordem. Quem manda, quem obedece, quem come primeiro. Tudo definido pela hierarquia. Caramba. O hierarquia tá em todo lugar, então, né? Mas e aí o que mais o Peterson explora no livro? Ele fala muito sobre autoconhecimento. E a busca por significado na vida, sabe? Uma das regras mais famosas é limpar o quarto. Limpar um quarto. Tipo arrumar a cama. O que isso tem a ver com a gente? É uma metáfora. Calma. Ele usa essa imagem para mostrar que a gente precisa colocar ordem na nossa vida. Antes de querer mudar o mundo, começar pelas coisas pequenas. Entendi. É tipo, botar a casa em ordem para ter uma base sólida para lidar com os desafios, né? Isso. E sabe o que é legal? A ideia do livro surgiu de uma lista de regras para a vida que ele postou online. A galera curtiu tanto que virou esse livro que a gente está desvendando hoje. Que legal. Mas e aí, como a gente aplica essa ideia de limpar o quarto na prática? É só arrumar as gavetas ou tem algo mais? Tem muito mais. É sobre assumir responsabilidade pela sua vida. Se organizar, ter disciplina, definir prioridades. Entendi. É tipo, se o seu quarto é um caos, sua mente também está. E se você organiza seu espaço, você treina sua mente para ter mais foco. Exatamente. E essa ordem mental te ajuda a lidar com os desafios, a buscar seus objetivos. É como construir uma base sólida para se desenvolver como pessoa. Fez todo sentido. E essa ideia de autoconhecimento se conecta com outra regra importante. A de se comparar consigo mesmo e não com os outros. Verdade? A gente vive se comparando, né? Principalmente nas redes sociais. E isso só gera frustração. Total. A gente se perde na comparação e esquece de olhar para nossa própria trajetória. E o Peterson usa um exemplo para ilustrar isso. O experimento do gorila invisível, já ouviu falar? Não, me fala mais sobre isso. Imagina que você está assistindo um jogo de basquete e precisa contar os passes dos jogadores de branco. No meio do jogo, um cara fantasiado de gorila atravessa a quadra. Você acha que ia notar? Claro, um gorila no meio do jogo. Impossível não ver. Mas nesse experimento, metade das pessoas não viu o gorila. Elas estavam tão focadas em contar os passes que ficaram cegas para ele. Nossa, que bizarro. É como se o cérebro ignorasse o que não é importante para ele naquele momento, né? Exatamente. E o Peterson usa esse exemplo para mostrar que a gente só enxerga aquilo que a gente foca. Se a gente foca em se comparar, a gente fica cego para os nossos próprios progressos. Faz muito sentido. É como se a comparação fosse um gorila invisível que nos impede de enxergar o nosso próprio valor. Perfeito. A gente precisa direcionar o foco para os nossos objetivos, para a nossa própria jornada. É tipo limpar o quarto da mente, eliminar as distrações e se concentrar no que realmente importa. Concordo, focar no que a gente pode controlar, a gente mesmo. E falando em controle, tem uma regra que me chamou a atenção. Busque o que é significativo, não o que é conveniente. Ele fala que a vida é desafiadora e a gente precisa se esforçar, fazer sacrifícios se quiser algo melhor. É verdade. É muito mais fácil cair na tentação do prazer imediato, né? Total. Mas ele lembra que a verdadeira satisfação vem da construção de algo duradouro. E ele conta uma história para ilustrar isso. Lembra daquela vez que ele ajudou uma criança a comer? Ah, sim. Me conta. Ele estava cuidando de uma criança que não queria comer de jeito nenhum. Ele ficou horas insistindo, com paciência, até que a criança comeu tudo. E aí, o que aconteceu? A criança ficou super feliz e passou o resto do dia grudada nele. Que legal.
Ele mostrou que a persistência e a compaixão podem transformar até a hora do almoço em algo significativo. Exatamente. Ele não desistiu da criança, mesmo ela sendo difícil. E essa persistência gerou uma conexão genuína entre eles. É verdade. E essa recompensa não é só o resultado final, mas o processo, as conexões que a gente cria ao longo do caminho. Com certeza. E falando em conexões, ele também fala muito sobre a importância da verdade, né? Sim, diga a verdade, ou pelo menos não minta. Ele defende conversas autênticas, tanto com a gente mesmo quanto com os outros. E ele usa exemplos da sua própria vida para mostrar como a verdade é fundamental na psicoterapia. Ele acredita que confrontar nossos erros de forma honesta é essencial para crescer. E ele conta uma história sobre uma paciente esquizofrênica. Uma paciente esquizofrênica. O que aconteceu? Ele estava dando aula no hospital psiquiátrico quando uma paciente perguntou se podia participar. Imagina a saia justa. Eita, o que ele fez? Ele disse de forma clara e direta que ela não podia participar. A verdade, por mais dura que seja, era a melhor resposta. E como ela reagiu? Ficou chateado no começo, mas depois entendeu. A verdade, às vezes, é a melhor forma de lidar com situações, por mais difíceis que sejam. É verdade. E ele, como terapeuta, soube dosar a sinceridade com a compaixão. Com certeza. Ele foi honesto, mas sem ser cruel. E essa história mostra que a verdade, quando dita com respeito, pode ser libertadora, tanto para quem fala quanto para quem ouve. Sim. E essa honestidade com a gente mesmo é fundamental para construir relações mais autênticas. Totalmente. É como se a verdade fosse um alicerce para tudo na vida. Para nossa autoestima, para nossos relacionamentos. Faz muito sentido. E falando em alicerces, ele também fala da importância da responsabilidade na educação dos filhos. Sim, não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Ele defende a disciplina justa e compassiva, com exemplos da sua própria vida. Ele conta como foi criar os próprios filhos, né? Ele fala da filha que teve artrite reumatoide juvenil quando era criança. E do filho que era super esperto, mas dava trabalho na hora de comer. É verdade. Ele usa esses exemplos para mostrar que os pais precisam educar os filhos, para que eles se tornem pessoas responsáveis. Ele defende limites claros para os filhos. E que esses limites, mesmo que pareçam duros, são demonstrações de amor e cuidado. Ele compara os limites na educação com os Kintsaupers, aqueles gampos de metal que impedem os escatistas de fazer manobras. Que analogia inusitada. Mas faz sentido. Não. É como se os limites da educação impedissem que as crianças desenvolvam comportamentos nocivos. É isso. É como se os pais dissessem: eu te amo o suficiente para te impedir de fazer algo que vai te prejudicar no futuro. E essa ideia de limites vale para tudo na vida, né? Não só na educação dos filhos. Com certeza. Ter limites saudáveis é fundamental para nossa saúde mental, para o nosso bem-estar. E o Peterson lembra que a liberdade não é fazer o que a gente quer, mas ter a capacidade de escolher o que é certo, mesmo quando é difícil. Exatamente. E essa força interior a gente constrói ao longo da vida, com disciplina, autoconhecimento, busca por significado. Ufa! Quanta coisa a gente já explorou. E ainda tem muito mais. É verdade. Acho que a gente precisa de um tempinho para processar tudo isso. O que você acha de continuar essa conversa na próxima parte do nosso mergulho? Boa. A gente volta para desvendar o resto das 12 regras para a vida. Até a próxima. E aí, pessoal? De volta para mais um mergulho nas 12 regras para a vida. A gente viu como o Peterson usa a lagosta para falar de hierarquia, a importância de limpar o quarto, de se comparar consigo mesmo. É verdade. Ideia simples, mas com uma profundidade que te faz repensar a vida. E hoje, o que vamos explorar? A relação homem e mulher. Como essa dinâmica se manifesta na sociedade, na cultura, nos relacionamentos. Ele usa a história de Adão e Eva para ilustrar isso, né? Sim. Ele parte da ideia da autoconsciência, que surge com a desobediência no Jardim do Éden, né? Trazendo a percepção da vulnerabilidade, da nudez. E como isso impacta a relação homem e mulher. Ele argumenta que a mulher, por carregar o fardo da reprodução, se torna mais consciente da sua fragilidade física. E isso influencia a dinâmica do casal. A mulher busca proteção no homem, que precisa ser forte e garantir a segurança dela e dos filhos. Ele usa essa narrativa bíblica para falar de algo que está na nossa biologia, na nossa história. Isso. Mas ele vai além. Ele explora como essa dinâmica se reflete na cultura, nos contos de fadas, nos mitos. Ele fala da mãe terrível, presente em tantas histórias, representando o lado obscuro da feminilidade, a força da natureza que precisa ser dominada. Muito terrível. Que figura é essa? Não me lembro de ter visto isso em contos de fadas. Calma, a mãe terrível não é uma personagem literal, mas um arquétipo, uma representação simbólica, a força feminina que pode ser criadora ou destruidora. Pense na Medusa, na Bruxa da Branca de Neve. Entendi. É como se a mãe terrível representasse os aspectos da feminilidade que a sociedade tenta reprimir, né? Exatamente. O Peterson argumenta que essa figura reflete a ambiguidade da natureza humana, a dualidade entre o bem e o mal. E ele também fala do super-homem, né? O herói que, por ser capaz de tudo, acaba sendo sem graça. Ele diz que o super-homem, sem limites, sem falhas, é um ideal inalcançável e chato.
A gente se identifica mais com heróis que têm fragilidades, que erram e aprendem. Tipo o Batman. Ele não tem superpoderes, mas tem uma história complexa, traumas. Isso torna mais humano. Exatamente. A gente se conecta com a vulnerabilidade, com a luta, e isso se aplica a gente também, né? A gente precisa de desafios para crescer. E muitas vezes são nossas limitações que nos impulsionam. Ele fala da importância de ser durão, de encarar os desafios. Ele ilustra isso com a história de quando trabalhou em uma linha de trem com ex-presidiários. Sim, uma história incrível. Ele conta como foi desafiador conviver com aqueles caras, com histórias de vida tão diferentes, mas ele reconhece a força, a resiliência deles. E o que ele aprendeu com essa experiência. Que a gente precisa se expor a situações desafiadoras para desenvolver a nossa força. Ele usa o exemplo dos escatistas, dos trabalhadores de plataformas de petróleo, dos soldados. Mas peraí, você está dizendo que a gente precisa se colocar em risco para ser durão? Isso não é se jogar em situações perigosas sem pensar. É ter coragem de sair da zona de conforto, enfrentar os medos, se desafiar. Tipo, encarar aquela apresentação que te dá pânico, se candidatar àquela vaga difícil, ter aquela conversa que você está adiando. Exatamente. É se colocar à prova, superar seus limites e desenvolver sua força interior. Claro, ele fala da importância de ter limites. Sabe dizer não. E ele volta a falar da educação dos filhos, né? Sim. Reforçando a ideia de que os pais precisam estabelecer limites, ensinar a lidar com a frustração com um não. Ele defende a punição física em alguns casos, né? Uma ideia polêmica. Sim, uma parte controversa do livro. Ele argumenta que a punição física, quando moderada, com o objetivo de corrigir, pode ser eficaz. Mas ele deixa claro que é o último recurso, né? Com certeza. O diálogo, a conversa, a compreensão, sempre em primeiro lugar. O objetivo da disciplina é ensinar a criança a fazer boas escolhas. Ele usa o exemplo da filha, que lidou com a dor da artrite, para mostrar como a resiliência pode ser desenvolvida em meio às dificuldades. Verdade. A história da filha dele é inspiradora. Ela teve que abrir mão de algumas coisas, mas encontrou outras formas de se expressar. E desenvolveu uma força incrível. Essa história me fez pensar em como a gente se vitimiza, né? E como a gente pode usar os obstáculos para crescer. Exato. O Peterson lembra que a vida não é fácil, mas a gente pode escolher como lidar com as dificuldades. E muitas vezes elas nos fortalecem. E ele fala da importância de acariciar um gato na rua. Uma regra que parece fora de contexto, mas tem uma mensagem profunda. É sobre encontrar beleza nos momentos simples, mesmo no caos. Ter gratidão pelas pequenas coisas. Ele usa o gato, o animal imprevisível, para ilustrar isso. O gato que te ignora ou te dá um carinho do nada. É isso, é estar aberto ao inesperado, acolher a alegria que a vida oferece. É como se ele dissesse, olhe ao redor, encontre beleza no cotidiano. E essa abertura, essa alegria nos ajuda a lidar com os desafios, né? Com certeza. É como cultivar um jardim interior, sabe? Regando com gratidão, gentileza, e esse jardim nos fortalece. Gostei da analogia. É como um refúgio interior, um oásis de paz. Construído com atitudes simples, com escolha de focar no que é bom. Exatamente. E ele lembra que essa atitude mental é fundamental para a nossa saúde mental. É cultivar a positividade, a esperança, a gratidão. Ele nos convida a sermos mais gentis com a gente mesmo, né? Sim. E a estender essa gentileza aos outros, praticar compaixão e entender que todos lutam suas batalhas. Ele nos desafia a construir um mundo melhor, começando por nós mesmos. Com certeza. E ele nos dá ferramentas para isso. Disciplina, busca pela verdade, responsabilidade, coragem. Ufa, quanta coisa. Que tal a gente dar uma pausa para processar tudo isso e voltar para a última parte do mergulho? Combinado. Voltamos já para desvendar o resto das 12 regras. Até a próxima. Nossa, quanta coisa a gente já aprendeu com Peterson, né? Hierarquia, ordem na vida, comparação, busca por significado. É verdade. E a gente viu a importância da verdade, da responsabilidade na educação dos filhos, de encontrar beleza nos momentos simples. Ufa. É, a gente mergulhou fundo mesmo. Mas ainda tem mais, né? Que outras ferramentas o Peterson nos dá para lidar com a vida. Que tal a gente falar de ouvir o outro? Aprender com quem pensa diferente. Pô, a gente vive num mundo tão polarizado, né? É difícil ter uma conversa sem brigar. Pois é. Mas o Peterson nos convida a ter outra postura. A regra 9 diz: presuma que a pessoa com quem você está conversando possa saber algo que você não sabe. Faz sentido. É tipo, ser humilde e reconhecer que a gente não sabe tudo. Exatamente. Ele fala que a gente vive num mundo complexo, cheio de perspectivas diferentes, e a gente só entende melhor a realidade quando ouve o outro, mesmo que a gente não concorde. Mas e se a pessoa tiver uma opinião totalmente errada? Como eu posso aprender com ela? Aí é que tá o desafio. O Peterson nos convida a ir além do ego, sabe? Tentar entender a lógica por trás da opinião do outro, o contexto, as experiências. É como se a gente fizesse um exercício de empatia, né? Isso! Se colocar no lugar do outro. E ele usa exemplos da terapia para ilustrar isso.
Ele aprendeu a ouvir seus pacientes, entender suas dores, sem julgar, e isso o tornou um terapeuta melhor. É como se ele estivesse limpando o quarto da mente para colher a história do outro, né? Exatamente. Ele fala de esvaziar a mente, se livrar dos julgamentos para ouvir de verdade. Ele conta a história de uma paciente que dizia ter sido estuprada, né? Sim. E ele, como terapeuta, teve que lidar com isso com cuidado, respeito, sem impor suas crenças. Ele reconhece que a gente nem sempre tem as respostas, a vida é cheia de mistérios. E que o terapeuta não precisa dar respostas, mas acolher a dor do outro, ajudá-lo a encontrar suas próprias respostas. Exatamente. E ele nos lembra que essa escuta atenta, essa humildade é fundamental em todas as relações. É o que constrói conexões verdadeiras. E ele fala da importância de ter coragem para dizer a verdade. Sim. Ele usa a metáfora da espada para falar da verdade. Ela corta, fere, mas também liberta. Ele nos desafia a ser honestos, a olhar para nossos erros sem se esconder. É. Essa honestidade radical é o primeiro passo para mudar, para crescer. Ele fala que a gente precisa de um fardo para carregar, algo que dê sentido à vida. Sim. Ele usa o exemplo da caneta de luz. Ele ganhou uma caneta que brilhava no escuro e usou para escrever as palavras que queria na alma. Que legal! E que palavras ele escolheu? Ele se perguntou: o que farei amanhã? O que farei no ano que vem? O que farei para uma nação destroçada? E as respostas? O maior bem possível no menor tempo. Garantir que o bem de hoje seja superado pelo de amanhã e unir a nação com as palavras da verdade. Nossa, que inspirador! Ele nos desafia a buscar um propósito maior que a gente mesmo. Sim, ele nos convida a usar nossos talentos para fazer a diferença no mundo, a deixar um legado positivo. Ele lembra que a gente tem poder para mudar as coisas, mesmo que em pequena escala. E essa busca por um propósito nos dá força para enfrentar os desafios. Nossa, que jornada incrível pelas 12 regras, explorando temas tão complexos. E a gente só arranhou a superfície. É verdade. O Peterson nos provoca, nos tira da zona de conforto e acho que esse é o objetivo. Nos fazer pensar, evoluir, buscar uma vida mais significativa. Ele nos deu tantas ferramentas. Disciplina, busca pela verdade, ouve o outro, coragem, responsabilidade, propósito. E a beleza de acariciar um gato na rua, né? Encontrar alegria nas coisas simples, ter gratidão. O Peterson lembra que a vida é um desafio, mas também é uma jornada. E a gente escolhe como trilhar essa jornada, que história escrever. Que a gente se inspire nas 12 regras para construir uma história mais significativa, mais autêntica, mais feliz. É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido esse mergulho e que as ideias do Peterson inspirem vocês a viver uma vida mais plena, mais consciente, mais corajosa. Até a próxima e fiquem em sintonia.